Oi, pessoal, boa tarde. A gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas agora a gente vai retomar a live com a nossa convidada, a Maria Alice Gonzalez, do Inova USP, do projeto Respire. Bem-vindos de volta. Vamos aguardar a nossa convidada entrar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza, estão me ouvindo. Conectando com a nossa convidada. Oi, Olá. Maria Alice, bem-vinda de volta. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tá boa a luz? Porque ficou de noite aqui. Tá bom, sim. Eu tô conseguindo te ver bem. Então, pessoal, a gente vai retomar do ponto que a gente parou. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma live sobre o tema máscaras de tecido. Na sexta-feira passada, a gente publicou um tutorial aqui nas redes sociais do Fab Lab Livre SP sobre máscaras de tecido. É uma série de imagens com as instruções para você fazer uma máscara que não necessita costura. Ela é super simples e super eficaz. Agora a gente vai retomar a última pergunta que a gente está fazendo para a nossa entrevistada, Maria Alice Gonzalez, do Nova USP, que é sobre a produção de respiradores e como eles são eficientes no. Que eles demonstram bastante o potencial da união entre a ciência e a tecnologia, com uma finalidade social. São respiradores que são produzidos por universidades públicas brasileiras e eles são vitais para o enfrentamento ao coronavírus. Maria Alice, você pode falar um pouco sobre a importância da tecnologia nesse projeto? Então, assim como no projeto dos respiradores, que é um outro projeto ligado ao USP Vida, e vocês podem saber mais no site da USP sobre o projeto dos respiradores, o que aconteceu também no nosso projeto, que é o projeto Respire, das máscaras seguras, é a questão da multidisciplinaridade e do acesso da tecnologia, porque assim, a tecnologia ela existe em todas as unidades da USP, né? Várias unidades têm laboratórios, têm equipamentos disponíveis para os pesquisadores, para os alunos, para os professores. E aí, o que aconteceu nesse projeto é que a gente pôde, por meio dessa configuração de uma equipe multidisciplinar, a gente pôde ter acesso aos equipamentos com esse olhar de uma disciplina olhando o equipamento da outra e falando, epa, mas esse equipamento dá para fazer uma coisa se a gente mudar certas coisas. Então, se vocês virem na outra parte da live, que a gente conversou, que eu citei sobre o uso de equipamento do Instituto de Física, que é um equipamento usado para análise das partículas na atmosfera. A gente usou esse equipamento e adaptou esse equipamento para fazer um teste de materiais das máscaras. Por meio da confecção de elementos de adaptação em impressora 3D, a gente conseguiu acoplar tecidos das máscaras no equipamento para medir o grau de filtragem desses materiais. Então, outro aspecto também da tecnologia foi a possibilidade de fazer protótipos, né? Então, nesse projeto dos respiradores, a gente pôde acompanhar pelo Instagram, né, dos pesquisadores envolvidos, todas as etapas de prototipação, né, do equipamento. A gente também, no projeto das máscaras, lógico, com uma tecnologia mais simples, né, de máquina de costura e tal, mas também pela tecnologia digital para poder conversar em equipe, cada um fazendo reunião da sua casa. Então,
a tecnologia teve por todos os aspectos desse projeto desde o começo. A gente pôde fazer vários protótipos iniciais, então assim, a gente costurou desde a primeira máscara toda tortinha, mas a partir desse elemento super simples, eu pude, com esse protótipo simples, fazer aquele primeiro tutorial que acompanhou o kit que vai para as costureiras. Tá vendo essa máscara que aparece sendo costurada aqui? É essa feiozinha, só que ela serviu para a gente fazer o tutorial e eu não precisei esperar a Tecido Social, que é a nossa parceira que estava articulando os hubs. Então, enquanto isso, ela estava lá, juntando todas as peças do quebra-cabeça para juntar as costureiras, para poder começar a produção. Então, toda a nossa equipe de logística, de produção trabalhando. Se eu fosse esperar tudo isso acontecer para fazer um primeiro modelo, para daí fazer o protótipo, o tutorial, aliás, ia atrasar muito. Então, essa questão de prototipar cedo e o protótipo também sendo útil em outras situações. Também foi importante para a gente decidir formatos, então a gente fez primeiro esse formato que a costura era na frente e que daí a gente já mandou logo de cara para o teste lá no Instituto de Física, apesar dele ser esse aqui tem a camada filtrante, tem a outra camada do não tecido por fora, ele é super bom o material, só que o fato de ter sido costurado com essa junção, isso aqui demonstrou um defeito muito ruim, né? Que vazava por aqui. Então a gente eliminou esse tipo de modelo com esse formato, porque ele não era bom em relação à filtragem, e esse que tinha 3 camadas não era bom no quesito da respirabilidade. Então você filtra, nesse caso até a costura da parte central não existia, então ele não tinha esse problema de vazamento, só que acontece que ele tem tantas camadas que era ruim para respirar. Então, essa questão da tecnologia permeando em todas as etapas do projeto. Legal, muito interessante. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está falando aqui sobre máscaras de tecido e também sobre o tutorial de máscaras de tecido, que não necessita costura, que foi postado na sexta-feira passada nas redes sociais do FabLab Livre SP, tá? A publicação desse tutorial, ela integra uma série que a gente está fazendo durante o período de isolamento social, e a cada semana sempre tem um tutorial ensinando a fazer alguma coisa de forma útil e bem lúdico, e que são tutoriais super fáceis de se executar para todas as idades e sempre com materiais que a gente pode encontrar dentro de casa. Não sei se vocês já deram uma olhada nesse tutorial, mas ele é bem bacana. Tentem fazer em casa. E se vocês tiverem perguntas em comentários sobre os temas que a gente está abordando aqui, inclusive esse da live de hoje, manda aqui nos comentários ou manda para a gente nas nossas redes sociais. A gente vai separar alguns minutos aqui da live para responder perguntas, então fiquem à vontade, mandem aí nos comentários que a Maria Alice ou eu vamos responder, tá bom? Tem uma outra coisa legal para eu falar para vocês também em relação a esses testes, né, de protótipo, que a gente, logo no começo, a gente viu a importância do clipe nasal, que é isso é legal até em relação ao protótipo, ao modelo tutorial de vocês, porque ele pode ser incorporado ao tutorial de vocês, porque você pode adaptar, sei lá, a gente usou logo no começo do projeto, a gente não tinha como comprar ainda, assim, para fazer esses primeiros protótipos, eu peguei, sei lá, um pacote de farinha, ou então você pode pegar aquele de pão, que prende o pão, e colocar e adaptar ele a esse tipo de máscara que vocês estão fazendo, porque esse tipo de elemento ele faz com que a máscara fique adaptada ao nariz, né, e feche esse vão que fica aqui em cima, porque é aquela questão, você pode usar um super material bom, mas se ele estiver vazando por cima, né, a mesma coisa que não ser um material bom. Entendi. Vamos ver, a gente recebeu uma pergunta aqui. Qual o nome do tecido que vocês estão utilizando?
Esse aqui, na verdade, isso aqui não é um tecido, isso aqui é um não tecido, é o chamado de não tecido, que é uma sobreposição de fibras que são agrupadas e o resultado final é um produto que parece que lembra um tecido, por isso que tem esse nome comercial de não tecido. E esse aqui chama SMS, é 50 gramas, então ele é um produto feito e tem regulamentação, ele é aprovado para esse uso mesmo, tá? A gente teve uma doação de empresas que fazem esse tipo de material para essa área de máscaras mesmo. Entendi. A gente recebeu uma outra pergunta aqui, comentando sobre aquela costura do meio. Você comentou que ele é o mesmo indicado, né, pelos testes. A Coco aqui, por conta da porosidade. Sim, assim, o que tem a costura no meio, a gente viu em testes que quando tem a costura no meio, fica nas visões de microscópio, você enxerga isso como o furo da agulha, apesar de parecer uma coisa bem pequenininha, ele é um ponto que afasta essas fibras, no caso, né, do não tecido, e no caso de um tecido comum também, você imagina que você tem uma trama, onde entra a agulha, ela empurra a fibra um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e é um lugar né, que pode ter a defasagem na hora de filtrar. Então, o ideal é você fazer. Tem vários modelos na internet que não possuem essa costura central. E aí, daí a pessoa pode falar: ah, mas e se a parte do meio. Esse aqui, por exemplo, é um modelo que a parte central ela tá passando inteira, porque eu fiz uma coisa com 3 camadas, só que daí ele ficou, eu subi 3 andares de escada, não conseguia respirar. Aí você fica com vontade de tirar, então também não serve. Então, Sim, com certeza. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Por enquanto foram só essas perguntas. Pessoal, lembrando que se tiverem alguma questão, manda aqui pra gente nas redes sociais do FabLab e Livre SP, que a gente vai respondendo vocês. Também tem a parte 1 dessa live, que vai estar disponível no nosso IGTV, para vocês acompanharem. Quem perdeu, assiste lá, então, que tá bem legal. e quem não viu a primeira parte da live, só para relembrar que esse aqui, essas questões que eu estou mostrando são do projeto Respire, que é um projeto do Inova USP, que agrupou hubs de costureiras para fazer máscaras com o objetivo de fornecer para a comunidade USP. Então, a gente já, assim, a comunidade, assim que for possível voltar a frequentar a universidade, então a USP já está se preparando, não tem nenhuma previsão de volta, mas tem que começar a pensar, porque assim, a ideia é que esse uso da máscara continue por um bom tempo. Então, esse projeto né, tá fazendo isso e está gerando renda para pelo menos 50 costureiras que estariam sem trabalho e está gerando conhecimento por meio de testes que foram feitos com várias máscaras recebidas numa etapa que a gente abriu pelo site o envio por formulário, o envio de máscaras para testagem de vários modelos. Então a gente tem um leque, um banco de dados. Uma coisa legal que eu não falei também é que existem materiais que são o mesmo tipo de materiais. Então, assim, o próximo objetivo do projeto é estudar como que mesmo os materiais podem ter grau de filtragem diferente. Então, por exemplo, tem algodão com a mesma gramatura e que um filtra mais e o outro filtra menos. Então, isso a gente vai começar a estudar. Então, está desenvolvendo um método para descobrir qual é né? Por que o mesmo material com a mesma gramatura tem características diferentes na filtragem, tá? A gente recebeu uma outra pergunta aqui, o não tecido ele é feito de qual material? É sintético? É um material, são umas fibras, é Spun Melt Spun. É um material, se vocês quiserem saber mais sobre o aspecto técnico desse material, vocês podem entrar lá no site do projeto, que tem a descrição de quais são os materiais usados nesse projeto. Tá bom? Acho Beleza. Legal. A gente Pessoal, colocou no site do Nova USP, vamos colocar aqui. a gente vai colocar o eu site vou e também colocar o aqui. Instagram. Ok.
Tem outra pergunta aqui, dá para usar esse arame no modelo da máscara que foi publicado pelo FabLab? Sim, pessoal, dá. Se vocês que acompanharam o tutorial, tem um momento em que a gente pega o tecido da máscara e a gente dobra. Nesse momento de dobra, que é o momento também que você pode inserir o filtro, você consegue colocar o arame nele e dobrar. Se você dobrar, o arame vai ficar aqui, o filtro vai ficar aqui. Você só coloca no rosto e torce para prender nas orelhas, como está no tutorial. Então, sim, dá para colocar sim. Existem Lembrando dois que tem a modelos desse questão araminho. do... Desculpa. Imagina. Lembrando que tem a questão também do filtro de café, né, que ele é recomendado para aumentar essa proteção da máscara, que você tem que trocar ele a cada certa quantidade de tempo, mas ele auxilia bastante também nessa filtragem. Desculpa, Maria Alice, pode falar. Não, eu ia falar que no site do projeto também tem um vídeo tem alguns vídeos que tem reportagens que foram feitas sobre o projeto, e que tem o coordenador, o professor Vanderlei John, falando sobre a questão do material que você pode fazer, por exemplo, se você quer usar um TNT comprado no mercado, assim, eu tenho acesso a alguns tipos de TNT, como que eu sei se ele é bom ou se ele é ruim? Um dos aspectos que vocês podem ver é olhar ele contra a luz. E assim, um bom material, esse que a gente usa, ele tem essa distribuição das fibras de maneira bem homogênea. Então, você olhando contra a luz, ele não tem pelotas de fibras agrupadas em lugares, entendeu? Ele tem uma distribuição homogênea dessas fibras. Isso garante com que todo o material seja uniforme, né? Então, se ele passou num teste de filtragem, né? Se ele está lá caracterizado como que ele é bom, é porque ele é bom por inteiro. Então, quanto mais uniforme for um material que você for olhar contra a luz, no caso de um TNT, melhor vai ser para você poder utilizar como material. Lembrando que na primeira parte do projeto da live... Ai, desculpa, calma, foi. Lembrando que na primeira parte da live a gente lembrou que a gente está falando de materiais simples e caseiros que servem para bloquear as gotículas, né? Esses materiais que não têm grau de filtragem boa, comprovada, eles não são bons em relação ao aerossol, que é aquela partícula que fica suspensa no ar, né? Porque muitos materiais de máscaras comuns eles não filtram, eles passam isso. Mas a maioria das máscaras, exceto uma máscara de crochê, ela vai servir para barrar a gotícula, que é a partícula maior, que você expele quando espirra ou quando fala alto, sei lá, quando sai alguma Entendi. partícula, né, visível. Entendi. Bom, pessoal, voltando para lembrar, se vocês tiverem mais alguma questão, é só enviar nas nossas redes sociais. Com essa tag, Fazendo em Casa, vocês podem acompanhar toda a programação do FabLab Livre SP. E lembrando que se vocês fizerem algum tutorial nosso, posta e marca a gente, tá bom? Para a gente ver como é que ficou a máscara de vocês. E essa programação ela é especialmente voltada, né, para esse momento de distanciamento social. E a ideia é que vocês possam aprender e se divertir também. E desenvolver a criatividade. Essas lives são feitas, esses tutoriais são feitos por técnicos, né, da rede FabLab Livre SP, como eu comentei na primeira parte. Eu sou técnica aqui do FabLab da Casa da Memória de Itaquera. E toda sexta-feira a gente está postando um novo tutorial. Inclusive, nessa sexta-feira, a gente vai compartilhar um tutorial chamado Projetando Móveis. Então, fiquem ligados, porque é muito interessante. Muito obrigada, Maria Alice, pela sua presença na nossa live. Com certeza foi incrível a sua participação e o conteúdo que você trouxe para a gente, todas essas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço, aí também quero ver, vou tentar fazer esse modelo que vocês mandaram, tá? E depois eu posto marcando vocês. E, beleza. Só que daí eu vou colocar um pedaço do material da fibra que a gente, do material da nossa máscara dentro. Tá ótimo. E daí União vou tentar faz a também força. Vou tentar colocar o clipe nasal e aí qualquer coisa eu compartilho com vocês, se for preciso colar ou fazer alguma... uma coisa importante de falar
falar para vocês é que, assim, esse material das máscaras que a gente está fazendo, a gente, além dos testes, faltou falar isso, além do teste de respirabilidade e de filtragem, a gente também fez um teste de lavagem das máscaras, porque a gente está pensando numa etapa futura do projeto com a questão da geração de resíduo que está acontecendo, né? Deve ter muita gente já postando foto de máscara jogada, né, no chão e tal, ou descartada de maneira incorreta. Então, uma ideia que a gente está, né, refletindo é como fechar esse ciclo, como pensar nessa parte, né, do resíduo. Então, a gente, quanto a isso, a gente já fez o teste de lavagem. Então, a gente viu que, apesar dessa máscara no meio de hospitalar, ela ser usada como uma máscara descartável, a gente fez um teste de lavagem 30 dias, lavando a mão, né, com todo um método certinho e sempre igual, e também lavagem na máquina, e a gente descobriu que ela aguenta 30, no mínimo, no máximo 30 lavagens, sem perder nenhuma característica de filtragem, né? E então essa é uma outra coisa que faltou eu comentar. Legal, obrigada pela participação. informação. Legal, muito obrigada, viu, Maria Alice, por tudo. Obrigada, pessoal, pela presença. Esperamos vocês na próxima live, na próxima terça-feira. E acompanhe o tutorial que vai sair na sexta-feira, tá bom? Muito obrigada. E depois a gente vai tentar publicar essas duas partes da live para quem não pôde ver, né? E aqui, tanto no... Sim, vai ser publicado. Já vai ser publicado agora, a segunda parte. Legal. Daí a gente pode publicar no perfil do Inova USP também. Obrigada. Sim, com até certeza. Mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.